Conflitos muitas vezes são originados exatamente nessa diversidade de percepções. E, dependendo da forma como nós encaramos essa questão, nós podemos fazer deste momento conflituoso algo muito produtivo. Inclusive, tendo visões que antes não tínhamos sobre determinados fatos e coisas, né? Quem viu só a jovem ficou contente de também poder ver ali a senhora e vice-versa. No contexto do gerenciamento de crises na organização, temos então como determinante a forma como esse conflito, essas divergências serão manejadas. Eu preciso, como líder, como empreendedor, ter as rédeas da formatação de um ambiente organizacional em que eu não tenha ali a pretensão de simplesmente anular os conflitos, as divergências entre aqueles que compõem a minha organização, mas eu tenho que ter a pretensão de fazer com que essas divergências reflitam e sejam revertidas de forma produtiva para o meu negócio. Entendem essa diferença? Olha o Big Brother, gente. Não tem como colocar um monte de gente junta, né, e não ter situação ali de embate, de briga, de tudo que vocês disseram no início. A questão é, estamos preparados para lidar com essas divergências e administrar isso de uma forma produtiva? Essa é a pergunta. O conflito sempre vai existir. No entanto, e aqui eu não vou me ater, mas teria uma gama de vantagens, olha, por exemplo, do conflito: revelar os problemas existentes, impulsionar soluções, gerar novas ideias a partir de diferentes pontos de vista, estimular a inversão de papéis e a empatia de um com o outro, fortalecer as relações se resolvido criativamente, né? E por aí vai. Pelo tempo eu não vou me deter, mas por outro lado, as desvantagens, se a gente ignora e oculta os problemas, não, simplesmente não existe, está todo mundo alinhado. Uma hora essa bomba relógio explode, certo? Contribui para comportamento irresponsável, hostis. A Justiça do Trabalho, por exemplo, e em poucos momentos eu vou falar desse cotidiano de Justiça do Trabalho, mas lida com uma demanda específica que é a discussão do assédio moral no trabalho. A gestão que é uma gestão de injúria, a gestão que confunde motivação com abusos à dignidade. Cobrança de metas, por exemplo, são algo naturais. Eu, como magistrada, tenho metas. Sou acompanhada pela minha corregedoria. Não há nenhum problema em se buscar produtividade, né? Isso é natural às nossas relações nos tempos de hoje. Agora, a questão é como isso é feito. Eu vou dar um feedback ao meu parceiro, ao meu funcionário. Como eu vou fazer isso? Na frente de todo mundo, expondo os erros, de modo que pode ser humilhante para ele, com agressão, e de tudo a gente já viu. Situações comprovadas, por exemplo, de empresas que usavam inclusive o corredor polonês. Vocês sabem o que é o corredor polonês? Aquela brincadeira entre aspas, mas que faziam os colegas de trabalho chutarem, baterem no outro colega que tinha tido pior desempenho no mês em reuniões. Isso é motivação? Isso é ato motivacional? Isso é gestão? Né? Então, tirando logicamente esses exemplos drásticos, né, até, no cotidiano muitas vezes pequenos detalhes também podem contribuir para o estabelecimento de um ambiente de trabalho hostil e que leva ao adoecimento mental, que também já foi falado aqui hoje. O ambiente de trabalho, ele deve ser seguro e sadio, tanto sob o aspecto físico quanto mental. É a integridade nas suas duas dimensões, emocional, né, com respeito a todas as facetas do ser humano. E esta é uma questão
para a qual vocês, como empreendedores, gestores e futuros gestores de equipe, têm de estar atentos. Bem, então, sobre essa gestão de conflito de modo produtivo, o manejo que se utiliza do potencial das divergências para criar melhorias, isso é o que hoje trabalhamos também na gestão de equipes e na gestão de processos. Uma das minhas atuações, como foi dito aqui, é como mediadora judicial. Ao invés de julgar, eu coloco as partes para dialogarem e, com o auxílio desse terceiro imparcial, que é o mediador, buscarem a solução das suas divergências. E para isso, nós precisamos entender que conflito, muitas vezes, é algo muito mais denso do que aquilo que foi exposto, que foi falado, que foi exteriorizado. Essa figura do iceberg nos ajuda a entender isso. Conflito não é apenas aquilo que aparece, que está na superfície. Muitas vezes a gente tem que mergulhar e buscar as razões mais profundas daquela divergência que sequer foram expressadas pelas pessoas. Então, há aqui uma diferença entre a posição, o que eu quero, né, e o interesse, as necessidades, o porquê se quer. Eu quero uma carta de recomendação, lá numa discussão de um processo que eu estou mediando um acordo. O que a pessoa realmente, qual é o interesse dela nesse caso? Reconhecimento, que ela não percebeu ter havido durante a relação de trabalho dela. Né? Então, muitas vezes nós temos que perguntar por quê. Vou contar rapidamente, deixa eu ver, acho que estava passando. Meu tempo já está acabando. Mas vou contar rapidamente aqui um caso das irmãs que disputavam uma laranja. E a mãe rapidamente pegou e resolveu. Como? Cortou no meio, entregou uma metade para uma, outra metade para outra, né? E achou que tinha resolvido a questão. E aí ela viu as duas filhas ainda muito contrariadas. E ela foi perguntar a ele, mas por que você continua triste? Aí uma falou assim, porque eu queria a laranja para fazer o suco e não deu para fazer o suco. E a outra, ela observou, estava usando a casca da laranja para fazer um doce. Ou seja, se ela perguntasse às filhas do porquê elas disputavam a laranja, ela saberia que poderia satisfazer integralmente o desejo das duas, simplesmente destinando o sumo, né, o suco da laranja para uma e a casca para a outra. Na verdade, um dos maiores empresários que este país já teve e que nos deixou recentemente, Abílio Diniz. Abílio Diniz estava numa disputa judicial com Câmara de Arbitragem, uma ação também ajuizada para a dissolução do empreendimento com o Grupo Cassino, um grupo francês. Isso já levava 2, 3 anos. E aí, certo dia, a esposa do Abílio sugeriu que ele contratasse um mediador de conflitos, professor de Harvard, William Ury, que é um antropólogo, e ele veio até o Brasil, né, este mediador de conflitos, para usar de toda essa teoria e muito mais, logicamente, toda a sua habilidade negocial e aquela ação que já se alongava por mais de 2 anos, com projeção de levar mais uns 5 no judiciário, foi resolvida em 8 dias. Moral da história? Sabe qual é a primeira moral da história? Homens, ouçam suas parceiras. Lógico, gente, a ideia foi de quem? Pelo amor, mulherada, claro, né? Ouçam suas parceiras. Essa é a primeira moral. E a segunda moral é a seguinte: conhecimento é poderoso. Mas o conhecimento em relação a ler as pessoas, a entender o ser humano, a se comunicar de forma eficiente com o outro, isso pode ser milagroso. Então, não basta, né, todo um currículo e
por exemplo, não ter inteligência emocional, não saber se comunicar de modo assertivo. E por aí vai, são as habilidades que hoje o mercado exige em qualquer atuação, acredito. Bem, essa figura demonstra um pouco isso também, né? Às vezes a gente tem que virar a figura, porque um está falando, é um 6. E aí você vira assim, ó, e fala, tá vendo? Não é um 9. Então, na verdade, tudo depende. Vamos com calma. E muitas vezes, nessas negociações que temos que travar com a gente mesmo, que temos que travar com o nosso fornecedor, com o nosso parceiro de negócio, com o nosso colaborador, é interessante buscar, não aquela ideia do dividir a torta. Eu vou negociar, eu quero pegar a maior fatia e deixar a menor fatia para o outro. Muitas vezes é possível, de forma criativa, pensando fora da caixa, ampliar essa torta antes de dividi-la. É o que a gente chama, então, de negociação integrativa. E é interessante aqui, dentro do tempo, né, que nós tínhamos hoje, eu elegi trazer para vocês essa dica mesmo, muito prática. Em situações de embate, que você se coloque não numa posição de luta e fuga, que é natural. Quando a gente está numa situação de adversidade, a gente tem essa tendência de ou brigar ou recuar, né? Mas passando essa dificuldade, se colocando numa posição de solucionador de questões, procure trazer o outro a pensar junto com você. E aí a dica prática é: utilize-se de perguntas orientadas para soluções. Não adianta, muitas vezes, em situação de conflito, ficar atribuindo culpa. Vocês já notaram o quanto a gente dispensa de tempo julgando? Falando, não, mas a culpa foi sua, não, a culpa foi minha. Aconteceu, e agora? Tudo bem, ok. Independente disso, como nós podemos fazer, então, para superar essa questão? Você sugere alguma coisa? Então você traz a pessoa para o seu lado para essa reflexão, visando o quê? A superação e não a atribuição de culpa e de responsabilidade, que é muitas vezes inútil. Tá? Então, são perguntas mágicas, que eu diria, né? Que eu deixo aqui nesse finzinho, mas vamos investir também em ouvir, né? Há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é mecânico, é físico, né? E o escutar? O escutar pressupõe uma atenção real, uma atenção psicológica, uma atenção emocional, que é a coisa mais desagradável de você estar conversando com alguém e não percebe um contato visual sequer. A pessoa está no telefone, a pessoa está olhando para o lado a todo momento. Vocês têm que estabelecer rapport, relação de confiança com aquele com quem vocês se comunicam. Isso é muito importante. E a gente vê muito curso de oratória, né? Mas e curso de escutatória? Vamos aprender a ouvir, inclusive o silêncio. O silêncio pode estar dizendo muita coisa. Bem, então eu deixo aqui algumas referências como sugestões de leitura, né? Já que hoje a intenção era só despertar o interesse de vocês para essa temática. E termino com esse slide coloridinho, bem menininha. Porque nós somos assim, né? Nós somos alegria, nós somos competência, nós somos eficiência, simpatia. Como diz a música do Milton Nascimento, é preciso ter força, mas é preciso ter graça sempre. Então, sonhem muito, inspirem-se e também inspirem, porque é essa troca que fará o crescimento coletivo de nós mulheres. Muito obrigada pela atenção.